Eu tava armado, mas não sou da sua laia. Quem é mais bandido, Beira-Mar ou Sérgio Naia? E nunca na história deste país tantas autoridades foram investigadas e presas. O que muita gente se pergunta é por que elas ficam tão pouco tempo na cadeia? Será que a lei funciona para elas de um jeito diferente? Você seria capaz de se lembrar de um deputado federal ou de um senador que tenha sido acusado de envolvimento em algum grande esquema? Fácil, né? E de algum que tenha sido condenado pela justiça? No Brasil, os parlamentares não são processados como cidadãos comuns. Eles têm direito ao chamado foro privilegiado. Já ouvi falar, mas não sei nem o que é isso. Autoridades no Brasil com foro privilegiado. São muitas. Para os congressistas, o privilégio foi criado no auge da ditadura militar em 69. Um deputado federal ou um senador não pode ser processado por crime lá na cidade onde ele mora ou no lugar em que o crime foi supostamente cometido. Isso está na lei. Deputados federais e senadores no Brasil só podem ser processados por crime aqui, em Brasília, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós ouvimos em São Paulo um dos mais respeitados professores de direito do país. O que será que ele pensa do foro privilegiado? Eu considero que é fundamental. E por quê? Porque, sendo o Supremo constituído de magistrados de grande experiência, podem ter, evidentemente, uma visão muito mais completa de todas as questões que lhes são apresentadas e, desta forma, ter um julgamento mais justo e mais condizente com a estabilidade do país. Ouvimos também um juiz de Curitiba que trata de casos que envolvem lavagem de dinheiro. Acho difícil realmente para o cidadão comum ele entender por que ele fica sujeito a um tratamento, enquanto que a autoridade fica sujeito a um tratamento diferenciado, acaba acarretando impunidade. A Constituição o que é que diz? Igualdade, não é isso que ela fala? O que passa é que a justiça não é igual para todos. O nosso sistema judicial foi arquitetado sob a imagem e semelhança do americano. E o americano não existe foro por prerrogativa de função. Na última sexta-feira, os juízes federais lançaram um manifesto. Eles denunciam que o foro privilegiado tem servido historicamente como instrumento de impunidade e se dizem preocupados não só com a manutenção do foro, mas também com as tentativas de ampliá-lo. Os juízes se referem a uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara. A proposta estende o foro privilegiado a ex-autoridades, ou seja, ex-prefeitos, ex-parlamentares, ex-presidentes, o que é classificado como um atentado à democracia. Sem nada vai contribuir para um judiciário mais ágil e muito menos para o combate à impunidade. Você pode até se lembrar de casos de parlamentares punidos, aqueles que perderam o mandato depois de investigados pelos próprios colegas. E com a justiça, será que eles prestaram contas? Se diz no Brasil, e sem nenhuma contestação, que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal nunca, em sua história, condenou nenhum político. É preciso considerar que até 2001 o Supremo Tribunal Federal não podia sequer iniciar um processo criminal contra um deputado federal ou contra um senador da República. Até o Congresso mudar a lei, 6 anos atrás, deputados e senadores só podiam ser processados por crime com a autorização de deputados e senadores. E essa prévia licença simplesmente não era concedida. Do ano seguinte à mudança da lei, 2002, até o ano passado, o Supremo julgou 18 ações que envolviam autoridades com foro privilegiado. Neste período, não houve nenhuma condenação. Também aqui há uma confusão, me parece, dos críticos e, eventualmente, até de alguns formadores de opinião pública. O que se quer é julgamento. O processo penal não foi feito apenas para obter condenações. E muitas vezes esse juízo de absolvição se deve à insuficiência de provas. Nós não podemos condenar quem quer que seja sem provas. Por que não está andando com a rapidez que o povo gostaria? A gente já sabe ver se isso aí vai acabar do mesmo jeito que acabou as outras coisas. Não dá nada. É porque na nossa Constituição há o direito de defesa garantido. E ele tem que ser amplo.
O que distingue uma democracia de um regime ditatorial é o direito de defesa. E veja uma coisa, a maior preocupação nossa, estão aí as operações, ocorreram prisões, pessoas foram soltas, e aí? Vão ser condenadas? Quando? Ordem, progresso e perdão. Na terra onde quem rouba muito não tem punição. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso eu tô na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso eu tô na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso eu tô na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso eu tô na fé.